Olá, amigos, boa noite, bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma oportunidade que nos é oferecida todas as semanas pelo Centro Espírita Amor e Caridade, a partir das redes sociais, para que possamos estudar o Evangelho de Jesus através de lições que nos são oferecidas pelas obras espíritas. É um grande prazer estar aqui novamente com todos. Hoje, uma vez mais, com o nosso companheiro José Rubo, quem eu dou as boas-vindas também para que participe conosco nesse momento. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos que nos seguem em mais um Evangelho no Lar, um Evangelho que é o estudo que nós fazemos do Evangelho aqui pelas redes sociais do SEAC. É sempre bom estar com vocês e poder dividir um pouco desse conhecimento e dessas reflexões que nós fazemos, que são a nossa forma de oração, são a nossa forma de reflexão. Obrigado, José, seja bem-vindo. E como os amigos que nos acompanham já têm o conhecimento, né? O Evangelho no Lar é esse momento de estudo, de trazer o Evangelho para dentro de nossas casas, né? Através de uma leitura e depois os comentários e reflexões a respeito. Nós sempre gostamos de orientar aqueles que estão chegando ou estão iniciando o acompanhamento semanal, né, desse programa, que há algumas etapas que são sugeridas pela Federação Espírita Brasileira para que se realize o estudo. Não é nada que deva ser seguido à risca, mas é mais em tom orientativo, né? Para que nós possamos, de alguma maneira, disciplinar o estudo. Então, a primeira das coisas é a escolha do dia e horário. Aqui são as quartas-feiras, das 18h30 até 19h30, né? É claro que nós temos aí 60 minutos, né, que nós podemos utilizar, mas não necessariamente deve ser cumprido esse tempo, né? Nós temos semanalmente duplas diferentes que se apresentam aqui. Algumas levam um pouco mais tempo no estudo, outras um pouco menos, né? Dependendo da lição também, ela pode se estender um pouco mais ou ser um pouco mais curta. Importante é ir realizando em casa, né, naquele dia e horário que a família escolheu, que ela possa ter aí algo próximo de 20, 30 minutos, não precisaria mais do que isso. E a sequência de etapas, como nós sempre fazemos nos encontros espíritas, iniciamos com uma prece, né, pedindo a Deus, pedindo à espiritualidade a proteção, a orientação. No caso do Evangelho no Lar, nós, depois da prece, fazemos uma leitura. Essa leitura pode ser uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é recomendado, né, pelas organizações espíritas, mas ela pode ser feita com um texto do Novo Testamento também, que não teria nenhuma questão assim que envolvesse. Por quê? Porque os estudos espíritas são retirados do Novo Testamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós vamos encontrar é que em cada etapa que é trazida de orientação da moral cristã, nós temos orientações dos espíritos benfeitores que participaram, né, daquela instrução para Allan Kardec. Ixi, caiu alguma coisa aqui por perto. Mas vamos lá, não vai atrapalhar, né? Então, a partir, né, daquela orientação dos espíritos, nós temos o quê? O posicionamento da doutrina espírita sobre a determinada passagem. E nós podemos usar também uma obra de cunho evangélico espírita, né? Aqui no SEAC no Lar nós utilizamos o livro Vinha de Luz, né, que é esse livro aqui,
E vamos seguindo as lições semanalmente. Já utilizamos o Pão Nosso, que é outro livro dessa série, agora o Vinha de Luz. Hoje, por sinal, nós vamos estudar a lição 37, que tem por título Orientação. Após a leitura, né, dessa lição, nós fazemos os comentários, reflexões a respeito, aí em casa o companheiro pode fazer também, né, e depois encerramos com uma prece, né, agradecendo a Deus por aquela oportunidade. É claro, né, que nós podemos, dependendo da quantidade de pessoas que participam na nossa casa, nós podemos ter um grupo maior, menor, podemos até fazer sozinho esse estudo. Também é prático que nós tenhamos uma jarra, um recipiente com água, né, que vai ser magnetizada. O que é essa magnetização? A transformação molecular dessa água pela presença ali da a força do nosso pensamento, da nossa boa vontade, a presença espiritual, que é aquela assim que vai nos proporcionar durante a semana a possibilidade, né, de sorver aquela água e encontrar até um lenitivo para as nossas angústias, nossos, né, sofrimentos, nossas dores. O ser humano, a mente do ser humano é fantástica para criar problemas, criar situações angustiantes, né? Então, o Espiritismo, através do estudo do Evangelho no lar, ele nos proporciona essas possibilidades de nos tranquilizarmos ou de nos encontrarmos com o equilíbrio, né? Algum comentário, José? Não, Maurício, realmente a principal, né, do Evangelho no Lar é essa busca de espiritualização, né, essa busca de reflexão, de buscar um momento de serenidade, um momento em que você possa fazer uma meditação sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Como que você pode trazer isso para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, né? Tornando-se assim uma pessoa melhor. Né? Então, essa busca, né, ela é facilitada pelo Evangelho no lar, pelo estudo do Evangelho, né? E com a reflexão sobre o que é dito. Então, não é somente uma leitura, não é somente fazer a leitura dos textos bíblicos, mas é buscar a reflexão, a interpretação adequada desses textos bíblicos, buscar entender o que Jesus nos transmitiu, buscar aproveitando, né, as interpretações trazidas, por exemplo, por Emmanuel no livro Vinha de Luz, para que nós entendamos melhor e aí façamos a aplicação desses conhecimentos na nossa vida. Acho que comentário brilhante, José, porque muitas vezes nós mesmos, que às vezes estudamos todos os dias, não atentamos para isso. O Evangelho é um manual de condução, um manual de comportamento, né, humano. Então é muito importante, de fato, que essas lições sejam interpretadas procurando, né, cada um de nós, a melhor maneira de colocar em prática para que nós possamos nos relacionar bem, né, com as outras pessoas e conosco mesmo. Né? Exatamente. Aí eu acredito, de fato, um melhor aproveitamento. Né? Bom, eu acredito que nós podemos dar início, então, à lição de hoje. Como eu disse, a número 37, né, tem por título Orientação, e seguindo até aquela sequência de etapas que eu falei inicialmente, nós começamos com uma prece. Eu convido todos, então, que nos acompanham nesse momento, a elevar o pensamento a Deus e à espiritualidade amiga, rogando ao Pai que nessa oportunidade que nos é oferecida do estudo e reflexões sobre o Evangelho de Jesus, esse conteúdo orientativo tão importante para a nossa convivência humana nesse planeta de provas e expiações, que tenhamos a presença generosa, sempre carinhosa dos amigos espirituais, nos orientando, nos intuindo, para que possamos fazer o melhor aproveitamento.
e que de nossa parte tenhamos a boa vontade de refletir a respeito e colocar em prática, para que não sejam palavras deixadas ao léu, que sejam úteis nessa nossa caminhada. E como nos reunimos em nome de Jesus, que o Mestre esteja conosco e nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Assim seja. José, eu vou fazer a leitura então dessa lição, e daí nós começamos com os comentários, como nós sempre fazemos, indo passo a passo, ok? Então é a lição 37, né? Eu vou só passar aqui, José, estou aprendendo a lidar com esse material, né? Vou fechar aqui. Isso, ok. A lição 37 tem por título Orientação. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico, valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendestes a isso. Então, José, olha, né, o chamado que Paulo faz aos Tessalonicenses e que eu acredito que permanece ativo, né? Nós temos, então, o primeiro dos trechos, que é o versículo da carta de onde sai essa lição trazida no livro Vinha de Luz por Emmanuel, né? E, como a gente sempre gosta de fazer, contextualizar o momento ali que acontece, eu te peço para fazer algum comentário a respeito, né, especificamente aí de Paulo aos Tessalonicenses. Muito bem, Maurício. Então, nós vamos ver aí nesse trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, essa frase que ele coloca,
Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Né? Então, a carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses, ela é enviada num momento, como nós já discutimos aqui, talvez até em outras oportunidades, em que as igrejas, né, iniciais, as primeiras igrejas, as primeiras comunidades cristãs estavam se formando e não havia ainda uma uniformidade de pensamento, não havia ainda uma linha, né, de orientação a ser seguida, algumas se comportavam de uma forma, outras de outra, e Paulo tentava passar para essas várias igrejas, né, um pensamento cristão bem embasado. Né? E nesse sentido, né, chegavam a essas comunidades cristãs algumas informações que eram mal interpretadas. Por exemplo, o fato da volta do Cristo, como que ele ia fazer, que as pessoas seriam salvas, seriam levadas junto com ele numa ressurreição. Então, algumas dessas informações pareciam muito dispersas e muitas vezes mal interpretadas, como falei. Né? E por essa condição, aquele grupo, né, de pessoas meio que se acomodava, porque, bom, se Jesus vai voltar, né, o que eu preciso fazer? Não preciso fazer nada, é só eu ficar quieto aqui, tudo bem. Né? E isso, veja, mais um detalhe importante, ele estava falando aos Tessalonicenses, ou seja, Tessalônica é uma região da Grécia, e havia, né, um pensamento, né, de que o trabalho físico fosse indigno, alguma coisa assim. Então, Paulo chama a atenção e exorta esses Tessalonicenses ao trabalho, a se disporem ao trabalho, né? A entenderem que se eles não fizessem os próprios trabalhos, eles seriam um peso para os outros cristãos que teriam que trabalhar. Isso do ponto de vista do trabalho físico, do trabalho, né, prático, daquilo que eles faziam para se sustentar. Lembrando que Paulo também, em todas as localidades que ele visitou, né, ele precisava se hospedar em algum lugar, e óbvio que alguém precisava, né, fornecer alimento para ele, fornecer uma cama, né? Então havia gastos, né? E os recursos financeiros não eram muitos. E Paulo sempre, em todos os lugares que ele passou, ele não se tornava um peso, ele queria sempre trabalhar. Então ele trabalhava como tecelão, ele trabalhava fazendo tapetes, fazendo tendas, quer dizer, ele buscava uma forma de não ser um peso para os demais. Então, ele coloca isso dessa forma, primeiro, chamando a atenção ao trabalho físico, mas existe uma interpretação, né, por trás desta questão do trabalho físico, que é o trabalho espiritual, que nós precisamos fazer e que ele recomenda àqueles cristãos que fizessem também, que façam o seu trabalho espiritual de desenvolvimento, para que também eles, nesse aspecto espiritual, não se tornassem um peso para os demais. Então, esse é o contexto dessa frase pequenina que está colocada aqui, é somente um versículo da carta, mas que tem muito assunto por trás para ser tratado, e que é o que agora o Emmanuel discorre, que nós vamos conversar, né, durante esta apresentação do Evangelho no Lar. Olha só, essa explicação inicial que você dá sobre a carta, ela já é rica de conteúdo que daria para a gente discutir um bom tempo aqui, viu? Eu fiquei encantado, né? E comecei a refletir a respeito, né, das situações. E logo que você começa, né, falando da proposição que os tessalonicenses poderiam estar pensando, poxa, se Jesus vai voltar, eu não preciso fazer nada. Sabe o que eu fiquei pensando, José?
os espíritas que falam assim, não nessa encarnação, se eu não conseguir resolver, eu resolvo na próxima, né? Não Exatamente. é? Aí o que eu faço? Eu me desincumbo do peso, da responsabilidade, da obrigação e deixo para a próxima. É muito Exato. conveniente transferir, né, para o terceiro, né, ou para outro dia. Vamos adiar, vamos protelar. Exatamente. Então, começando a lição, né, no primeiro parágrafo, Emmanuel nos traz: a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. E parece comum, tomou conta, me parece, do meio espírita. Eu acredito até, José, pela a maior condição de instrução que as pessoas têm hoje, interesse por conhecimento, principalmente por conhecimento científico, que as pessoas se interessem por novidades que aparecem, né? Poxa, como que é o plano espiritual? Como que é em outro planeta, outros mundos, universos paralelos? E aí nós temos, às vezes, romances que trazem essa situação, tal, e as pessoas se interessam e perdem, às vezes, um longo tempo com essas discussões, e até aquelas mais bobinhas, né? Fulano foi cicrano, cicrano foi bertano, e aquelas coisas assim. Se perdem muito, né, nessas minúcias, Minúcias. que não são o conteúdo principal, né? Vai na curiosidade, mas não vai na explicação, na interpretação adequada. Exatamente. E aí, além de demonstrar que provavelmente o conteúdo principal da lição de Jesus, da doutrina espírita, não foi devidamente compreendido e absorvido, ainda esse tempo que é perdido, ele não é utilizado em benefício da própria transformação, a transformação muitas vezes que auxilia as demais pessoas, né? Então a gente acaba se perdendo num turbilhão de futilidades, né? Isso. Futilidade, curiosidade, a Curiosidade. curiosidade pelo fantástico, né? Aquilo que é, né, sem explicação. Então, é isso que atrai a atenção das pessoas e elas deixam de seguir o que realmente é a palavra do Cristo, né? E é interessante porque, veja, eu acho que é natural da pessoa, né, do ser humano, eu me sinto atraído por novidades, né, eu tenho curiosidades, mas Paulo não, ele de fato me parece que ele não fala que nós não devemos ter esse tipo de curiosidade, da mesma maneira que Emmanuel também não. Ele só diz assim, escuta, né, não, cuidado para não perder tempo, né, com isso, porque senão o trabalho que tem que ser feito, ele é jogado muito para frente, que eu acredito que é o que nós vemos aqui a seguir, ó, valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, né? Ou seja, dilata-se o tempo, joga lá na frente, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Eu tenho compromisso, eu começo, né, a experimentar novas curiosidades, tal, eu deixo a obrigação lá para frente. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Então, aquilo assim, olha, o que nós temos que fazer é isso daqui, né? Então, eu tendo consciência dessas obrigações e não deixando passar o tempo, me perdendo, né, em situações aí que acabam muitas vezes atrapalhando, eu vou lá e executo, cumpro
a obrigação, né? Sem aumentar o prazo, sem deixar que a coisa fique lá para frente, né? Ou seja, eu não descuido dos meus compromissos. Essa me parece ser a pedida, não? Sim, e veja que o Emmanuel coloca que esses serviços, né, de programas de espiritualidade superior, eles nos aguardam. Né? E não só os programas nos aguardam, mas a própria espiritualidade, né? Os nossos irmãos espirituais que nos auxiliam, eles também estão na expectativa de que nós façamos alguma coisa, porque eles também nos ajudam, eles também nos orientam. Então, eles estão ali dispostos a nos auxiliar e eles ficam vendo as pessoas ali paradas, se perdendo com outros assuntos, se perdendo com futilidades, como você disse, né? Ou então suplicando e reclamando de situações da vida, o que é necessário fazer vai ficando de lado, vai sendo protelado, né? Então, Emmanuel coloca, olha aí, que ele está se pronunciando, né, para que esses cristãos que somos nós, né, nos acordemos, né, nos voltemos para o trabalho principal, né, e nos coloquemos à disposição do trabalho que está esperando mãos, que ele coloca mãos operosas, né, para concretizar esse trabalho. E tem ainda, acredito aqui pelo texto de Emmanuel, ele chama atenção para uma agravante também, né? Que é aquela questão de quando a gente acaba se afastando desses compromissos, né? Ingenuamente iludidos por outras situações, acabamos colocando um ambiente que nós podemos nos tornar vítimas de espíritos ignorantes, né, que nos induzem muitas vezes a nos afastar daquilo que realmente interessa. Né? E aí nós ouvimos assim, as pessoas falando, por exemplo, que, poxa, me desiludi com o espiritismo. Aí outro fala, não, você não se desiludiu com o espiritismo, você se desiludiu com os espíritas. Né? Por quê? Porque eles muitas vezes acabam se afastando. E a gente às vezes pega no pé dos espíritas, porque nós somos espíritas, né, José? Mas a gente sabe que isso acontece por exemplo, nas congregações católicas, evangélicas, todas aquelas que se dispõem de alguma maneira, né, a fazer a interpretação evangélica, a cumprir, né, as orientações de Jesus, e nós percebemos que quando há esse afastamento daquilo que é orientado, né, e do trabalho no Evangelho, as pessoas de fato se desiludem, né, vão atrás de talvez de facilidades, talvez de conhecimentos para o qual ainda não estejamos preparados, e aí acabam se confundindo, acabam perdendo de fato o foco, né, o caminho. Não? E dando sequência, no parágrafo seguinte, essa lição tem poucos parágrafos, né, mas ela tem, assim, tem muitas oportunidades de comentário. Eu tenho certeza que a gente nem consegue abordar todos aqui. Né? Mas dando sequência, o parágrafo seguinte, procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Esse parágrafo, para mim, ele é assim, fantástico, a quantidade de instruções que ele traz, né? Manter o quinhão relativo, o quinhão de paz relativa que o mestre conferiu. Eu me lembro, nesse momento, daquela passagem, né, que Jesus cita, que a cada dia basta o seu mal.
né? Seria assim como a minha avó dizia lá, José, não procurar chifre na cabeça de cavalo, não procurar, né, não procurar pelo em ovo, né? Por quê? Você tem ali uma proposta. E essa proposta, se você se dedicar a ela sem ir procurar a sarna para se coçar, você mantém a paz. Né? Ela é relativa, né? Ela é uma paz condizente com aquele momento, com aquela condição, mas você não vai, né, se desequilibrar por isso. Né? E trabalhe com as mãos que nasceu. Né? Não quer dizer assim, não está falando da mão propriamente, mas está dizendo assim, para você trabalhar com aquilo que você tem condição, porque é justamente o que será necessário para a tarefa, para a obrigação que foi proposta, que você, inclusive, assumiu. Nós que vemos a reencarnação como uma proposta de desenvolvimento de progresso espiritual, nós sabemos que o planejamento reencarnatório, o planejamento antes de retornar à vida para a matéria, o espírito busca, né, certos conhecimentos, ferramentas que vão ajudá-lo na obrigação. E essas ferramentas, esse conhecimento, são aqui o que se refere às mãos com que nasceu. Né? Não preciso ficar até trabalhando em contrário àquela paz que é citada aqui no início, né? E com isso construirá elevada residência espiritual. Poxa vida, é uma coisa simples, né? Um tijolinho depois do outro, né? Uma atividadezinha depois da outra, e eu estou fazendo aquilo que esperava. Não precisa grandes eventos, né? Não preciso atropelar todo mundo, viver angústias. Hoje em dia, poxa vida, a gente vive a angústia da quantidade de coisas a se realizar que a gente traz para a nossa cabeça, ou a depressão de nos sentirmos inúteis, sem nada a realizar, sem nenhum objetivo. Quando o retorno a si mesmo, a dedicação aos nossos próprios negócios, cada qual, né, cuidando dos seus próprios negócios, nos coloca numa posição equilibrada. Não? Esse parágrafo, para mim, é muito interessante, viu, José? Essa questão de manter a paz relativa é importante. Se você até pegar o que vem no parágrafo anterior, né, falando, olha, você precisa se dedicar ao trabalho. Nós vemos hoje, né, principalmente aqui no nosso meio, entre nós, brasileiros, vamos dizer, né, algumas pessoas que estão se paralisando pelas condições que estão vendo, nós estamos vivendo. Então, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, então vamos, né, deixar de fazer alguma coisa, vamos nos paralisar. Né, e, ao fazer isso, né, pela nossa contrariedade com uma situação, nós estamos deixando de fazer o que é para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento. Então, esse estímulo, olha, Paulo está falando para os Tessalonicenses, olha quantos anos atrás, 2000 anos atrás, e isso serve para nós agora, né? Nós estamos vivendo essa situação. Vamos voltar para o trabalho, vamos nos dedicar ao trabalho, vamos manter a paz relativa que o mestre nos conferiu, como está na carta de Paulo, né? Vamos manter a serenidade, né? Vamos enxergar que daqui para frente é uma nova fase, que nós precisamos trabalhar, nós precisamos, né, nos dedicar. Então, olha só, né, tudo acaba sendo aplicável, né, ao nosso dia a dia, ao que nós vivemos atualmente. Né? E você vê que Emmanuel também, quando falou justamente das mãos com que nasceu, a interpretação disso não é só as mãos físicas, mas é o que? A habilidade que nós dispomos.
Todos nós temos uma habilidade para fazer alguma coisa, né? Então, vamos usar essa habilidade, vamos identificar qual que é essa habilidade que nós temos e vamos fazer o que nós conseguimos fazer, né? E aí sim nós, né, evoluímos. Essa busca de evolução pelo trabalho que Paulo coloca que vem nos orientar no sentido de progresso, da lei do progresso. Qual que é a lei do progresso? Estava no Espírito, né? No Evangelho que Allan Kardec nos traz, né? A lei do progresso é que nós sempre seguimos à frente com o trabalho que desenvolvemos. Então, vamos voltar para isto, para o trabalho que nós temos capacidade de fazer, com a serenidade que nós precisamos ter, sabendo que o Mestre nos ilumina no caminho. Maravilha. E enquanto você falava também, eu lembrei, esses dias tive uma conversa com um amigo e ele falava sobre essas questões, né, de se sentir assim inútil, muito embora todo o trabalho que ele desempenha, e digo assim, o trabalho não, o trabalho espírita, o trabalho na seara do evangelho, mas assim, como marido, né, filho, irmão, o trabalho dele na sociedade, inclusive, a remuneração pelo trabalho dele, e ele falava, poxa, eu me sinto inútil, eu sinto que o meu trabalho não me satisfaz, tal, e aí eu falava para ele dessas pequenas coisas, né, e ele falou assim, não, você está relativizando o problema, e eu falei, sim, eu estou relativizando o problema, né? Eu estou realmente trazendo ele para uma situação muito mais fácil. Não, você não entendeu, né, o que eu estou falando. Né? O que é relativizar? Relativizar é justamente você enxergar o problema por outra dimensão, por outro aspecto. Né? Olha, em relação a esse aspecto, é ruim, mas em relação a outro aspecto, veja que tem várias vantagens, veja que é bom, você pode, né, fazer uso dessas, do que aparentemente é negativo, para você conseguir uma condição melhor. Então, é relativizar, lógico, nós precisamos relativizar os problemas, né? Senão nós só fechamos a mente, só vemos um caminho e aí não tem, aí não sai desse caminho, não tem solução, né? Então, relativize, sim, vamos relativizar os problemas, é a melhor coisa. Relativizar não é palavrão, não é fugir daquilo que tem que ser feito, é levar para uma compreensão que talvez simplifique, né? Facilita resolver, quem sabe, né? E dando sequência, então, José, aqui chegando já praticamente nos últimos parágrafos, né? Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa, aquele que trabalha, né, incansavelmente, ele constrói a si mesmo, né? E é interessante a observação de Emmanuel no início desse parágrafo, que assim, conserva a harmonia, né? Ou seja, uma ausência de conflitos, uma concórdia entre as partes, né? A harmonia é essa concordância entre as partes, né? A gente percebe, por exemplo, na música, que eu acredito que reflete bem, né? A música, inclusive, ela depende, por exemplo, para você fazer a progressão do campo harmônico, né? Que são o quê? Aquelas
notas, né, que elas tenham uma concordância entre si para que a coisa fique agradável, né? Os acordes ficam, né, combinando, eles ficam harmoniosos. E a vida da gente, ela deve ser desse jeito. No entanto, da mesma maneira que para o músico ele precisa ali conhecer e colocar o campo harmônico em funcionamento, a harmonia na vida depende da gente saber fazer também, né? Da gente poder sequenciar aquilo que seriam os nossos acordes, né? E aí, no círculo dos compromissos individuais e da família humana, eu estou trabalhando tanto no meu propósito, eu estou entendendo, quanto aquilo que é necessário para a humanidade, né? E eu me desincumbo, ou seja, a pessoa se desincumbe retamente das obrigações sociais, realiza as obrigações próprias de si. E legal que você mencionou no início que Paulo, né, ele sempre procurava não ser um peso para ninguém, e aqui Emmanuel fala sem ser pesado aos interesses alheios, né? Poxa, eu acho que assim é fantástico quando a gente percebe que nós não estamos sendo um peso, um entrave, uma dificuldade para os demais, né? E daí talvez essa questão mencionada lá no parágrafo anterior, né? Se cada um cuidar dos seus próprios negócios, né? É assim, uma maneira bem delicada no dia a dia a gente ver as pessoas falando de maneira mais agressiva, mas assim, ó, pô, cuida da sua vida, meta-se com a sua vida, ou coisa assim, né? Do tipo, cada um responsável por aquilo que de fato tem interesse, né? Individual, interesse particular, não é? É isso mesmo. Emmanuel foi um pouquinho mais suave para falar isso, É né? que ele é Mas que ele educado, se falou. fosse comigo, por exemplo, eu já dava um coice, mas o Emmanuel não. Já é a marca da ferradura pecado. Mas, enfim, mas é isso, sabe? Às vezes, algumas orientações, elas são óbvias, né? Falar-se o óbvio, que é cuidar dos seus próprios negócios, realmente cuidar de si, né? Cuidar daquilo que é, do trabalho que é feito a você. Faça a sua parte, né? E faça da melhor forma possível. Faz tudo o que você puder fazer. Se depois de você ter feito tudo o que você podia fazer, ainda assim não atingiu o objetivo, ó, lembre-se que existe um plano divino, existe um plano de Deus, né, que é superior à nossa compreensão, né, e que esse plano está seguindo de alguma forma. E não é um plano que está seguindo, que Deus deixou para nós e agora falou, se vire. Não, ele mandou o Filho dele para nós aqui, para nos orientar e nos exemplificar. Então, não tem por que nós deixarmos de fazer a nossa parte, né, esperando que as coisas aconteçam por si só, ou por desânimo, porque eu fiz e não deu certo, né? Eu tenho que manter a minha motivação, manter o meu trabalho, na certeza, na segurança de que existe um plano para cada um de nós, existe um plano para esse nosso planeta de forma geral. E você cita uma coisa interessante, né? Deus não desampara, e a gente precisa, de fato, manter, né, o foco nessa questão. E a compreensão nos leva muito mais a esse entendimento do que simplesmente uma fé que vem não se sabe de onde, que muitas às vezes não se sentem, né, merecedores ou possuidores dessa fé. De fato, tudo, né, não só na vida individual, mas na própria condição da humanidade na Terra, e você menciona muito bem quando Deus nos envia o seu filho mais experiente, mais competente, né,
mais instruído e desenvolvido que tivesse condição de vir à Terra para orientar todos nós outros filhos que ainda estamos no início da caminhada, né? Então isso, sem dúvida, fez parte de um plano. Tem todo o mérito de Jesus, tem todo o mérito de cada um, mas Jesus foi aquele que nos trouxe essa certeza de que, olha, o Pai está junto, o Pai não desampara e não cobra além daquilo que cada um consegue fazer. O fardo é de acordo com cada um consegue carregar, não precisa carregar o outro, não se meta a fazer aquilo que você ainda não tem condição, faz aquilo que é esperado, que está bom. Né? É isso daí que se espera. Né? Voltando ao título da lição, né? Da orientação, ali a orientação faça a sua obrigação, não seja um peso, né, para os demais. E último parágrafo aqui, encerrando, né? Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Você já fez tudo isso daqui? Então, o que você está querendo buscar? Olha, como que vai ser o futuro, como que é na espiritualidade, o que eu tenho que fazer, o que Não, o negócio já foi posto. Você já fez, está atendendo a isso? Né? Então, fica quietinho, não vai atrás de outra coisa por enquanto. Cumpra essas obrigações, primeiramente. Quando elas estiverem cumpridas, né, o restante vem. Né? Procure o reino dos céus e tudo mais virá por acréscimo. Né? Então não preciso sair correndo atrás, de fato. Mas e o desespero, a curiosidade, a ansiedade do ser humano, né, José? Como é que fica? Fica lá assim, olha, conserva a harmonia, cuide dos seus próprios negócios. Poxa, orientação muito boa, né? Vamos tentar pôr em prática, hein, José? Não é só para os irmãos que estão acompanhando, não. Aqui eu estou vendo que isso aqui é para mim também. Vamos tentar colocar em prática. Aplica-se à vida de cada um de nós. Né? E olha só como é, né? Você vê as pessoas aqui, né? Então colocado aí nesse último parágrafo, né? Antes de buscar qualquer orientação, veja se você já fez sua parte, né? Já atendeu, né? E você falava há pouco aí agora também do peso, nós não podemos ser o peso para o outro, né? E ficar forçando que o outro nos carregue ou nos leve para onde nós devemos ir. Né, e cuidar do seu próprio interesse, cuidar da sua própria vida. Né? Veja só, tem o inverso, tá? Tem o inverso. Tem aquela pessoa que toma para si a obrigação do outro. Né? E aí sofre porque o outro não faz a obrigação que é dela, do outro. Né? E aí eu falo assim, poxa, mas eu faço tudo, tá? E fulana, né, não faz nada, eu preciso fazer isso tudo por ele, por ela. Né? Aí sofre porque está fazendo o trabalho do outro. Peraí, não, calma. Não é por aí. Né? Cada um tem o seu. Né? Eu assumo o meu fardo, que é meu, é para mim. Eu preciso, eu necessito disso para minha evolução. Eu não preciso carregar o do outro. Eu uso o meu. O do outro é do outro. O que eu tenho à minha disposição é o auxílio, a ajudar, é orientar, é conversar, né? Refletir, orar junto, como que é o que nós estamos fazendo agora. Né? Esclarecer. Né? E esperar o despertar do outro também. Então, nós temos que ter essa visão de que cada um tem o seu trabalho a fazer. Cada um tem que se dispor a esse trabalho, a se oferecer o trabalho com as mãos com o que nasceu, como diz o Emmanuel. Né? E aí, sim,
Aí eu posso, estou realmente numa situação que espiritualmente eu estou enfraquecido. Não, vamos buscar ajuda, vamos buscar orientação. Aí, né, eu estou buscando essa ajuda, buscando essa orientação de forma consciente. Tá? Vou reclamar menos e vou fazer mais. Tá? Então, eu tenho a disposição para poder evoluir. Eu acho que o Emmanuel, ele fecha muito bem essa lição, colocando para nós que antes, né, de buscar ou de reclamar, né, principalmente, nós temos que ver se nós estamos fazendo a nossa parte. Fizemos a nossa parte, tudo bem. Então, agora temos ao nosso dispor, né, ao auxílio dos outros irmãos, encarnados ou desencarnados, tá? E a oração, o recurso da oração, né, que também nos auxilia bastante. Perfeito o encerramento aí de Emmanuel nessa lição. E os seus comentários também, acho que bem a propósito nesse encerramento, sobre a gente, às vezes, invadir a área de responsabilidade ou dos negócios dos outros, né? Eu percebo muitas vezes que nós, na condição de pais, acabamos invadindo os negócios dos nossos filhos, né? Às vezes um entendimento errado do que é o amor paterno, materno que nós temos. As mães às vezes acabam atropelando mais do que os pais nessa situação, mas é típico acho que do ser humano, de acreditar que tem que fazer tudo pelo filho e além de qualquer situação e tirando dele responsabilidades. Não, é claro que nós devemos acolher, nós devemos amparar, mas sem tirar as responsabilidades, né? Porque a maior obrigação, quando nós pegamos lá o livro dos Espíritos, né? Questões, se não me engano, 383, 84 e 85, que fala da infância e da adolescência, me desculpem até se eu estiver errando o número das questões, mas ela fala que a responsabilidade de cada um é assistir aos espíritos que voltam à matéria no desenvolvimento, no progresso, né? E muitas vezes tirar-lhe a responsabilidade de suas obrigações, promover o desamparo espiritual, que vai proporcionar um sofrimento futuro. Então, seria a falsa compreensão do amor, que no futuro causa o desamparo, né? Ao invés de proporcionar aquilo que seria esperado. Mas é lição fantástica, José. Como eu disse, se a gente pega só o versículo de Paulo na carta aos Tessalonicenses, me parece que já daria um bom tempo aqui de conversa. O que fica acredito, dessa lição, né? Essa fala dos compromissos que devemos ter com as nossas obrigações. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, entender quais são as nossas obrigações, né, conosco mesmo e perante a vida, e depois assumir o compromisso diante dessas obrigações, né? Nós estamos chegando aí ao final, acredito que foi muito bem, né, discutido, refletido hoje. Como sempre falo para os amigos, deixem aí suas perguntas, seus comentários, e nós vamos acompanhando na medida do possível, procurando oferecer depois as nossas reflexões, nossos comentários, né, a respeito, e te passo, José, para você fazer o fechamento para a gente. Já me despeço dos nossos amigos, desejando uma boa noite a todos, né, que Jesus abençoe a todos nós. Ok. Muito bem. Obrigado, Maurício. Vamos, então, agora fazer a nossa oração de encerramento. Eu peço a todos os que nos acompanham que elevem o seu pensamento a Deus, Pai,
esse ser maravilhoso, misericordioso, que nos concedeu o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui, nesta existência, buscando a nossa evolução espiritual, buscando nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de ser de amor, de bondade, que nós, neste trabalho, possamos sempre ser acompanhados pelos irmãos espirituais, que nos orientam com segurança, que nós tenhamos a disposição e os ouvidos, a mente aberta para essa orientação, tenhamos o coração aberto, né, para a bondade, para a caridade, e que em todos os momentos não nos falte a orientação e a iluminação da vida de Jesus Cristo, esse nosso irmão maior, que nos veio mostrar como se chega ao caminho de Deus. Em nome de Jesus e com a sua bênção, nós encerramos mais um SEAC no Lar. Que Deus abençoe a todos nós e tenhamos todos uma boa noite.